Se você busca em ter seu próprio negócio e empreender no segmento que mais cresce no Brasil e lucrar até R$12 mil por mês, você precisa conhecer a Micromarket. Prazer, meu nome é Daniel, sócio fundador da Micro, e a gente é uma franquia de mercados autônomos. Esses mercados que funcionam com condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping e muito mais. A partir de R$60 mil, você monta a sua unidade, fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana, em horários flexíveis, sem a necessidade de ter funcionários. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, mas só no Brasil já existem mais de 10 mil unidades de mercados autônomos em funcionamento. Na Micromarket, você tem o retorno do seu investimento a partir de 6 meses e uma rentabilidade de 20 a 30% ao mês. É uma grande revolução que vem acontecendo no varejo brasileiro, onde cada vez mais o consumidor busca conveniência, praticidade e segurança no seu dia a dia. Então, se você ficou interessado, entre em contato com o nosso time comercial, que a gente vai te dar todo o suporte e te mostrar como é fácil empreender com a Micromarket. Eu espero vocês. Forte abraço. Alô, amigos, alô, turma, um grande abraço. Um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal. Atenção, vascaínos. Estamos chegando com o Acorda Vascaínos. Oferecimento da Micromarket e da 7Cabet. Atenção, torcedor vascaíno. Salve, salve. Aqui a gente fala de Vasco, mas também traz novidades. E essa é muito grande. A 7Cabet entrou em campo com o canal Atenção Vascaínos para aumentar o nível de diversão e de confiança. Quer a vantagem? O Campeonato Brasileiro está chegando aí. Tem muitas. Super odds, saque instantâneo, cashback de até 25%, jogos variados e um suporte maravilhoso de 24 horas. Tudo transparente, seguro, regulamentado, como o vascaíno merece, mas fique atento. Apenas para aqueles que têm mais de 18 anos. Não deixe de saber isso. Só para mais de 18 anos. E também, com responsabilidade. Gaste aquilo que você tem, não além daquilo que você pode pagar. Quer conhecer? QR Code está aqui embaixo, passando na tela. Direcione o seu celular e descubra o mundo da 7Cabet. Bom, o Vasco estreia na próxima quinta-feira contra o Mirassol no Campeonato Brasileiro, 8 horas da noite em Mirassol. Um jogo muito difícil já pelas circunstâncias, em função de pegarmos um adversário que foi a sensação do Campeonato Brasileiro do ano passado. Um time muito bem arrumado por seu treinador, o Rafael Guanais, é um técnico revelação do ano de 25. Perdeu alguns jogadores importantes, é verdade, alguns jogadores que faziam muita vista a esse time, mas é um time que tem um modelo de jogo definido, que independente de quem entre, vai jogar bem. O Mirassol é um exemplo de que o futebol, quando bem treinado, quando bem feito, quando repetido, ele é encantador. O Mirassol conseguiu atingir esse ápice no ano de 2025. É claro que numa outra circunstância, um time que não tem tanta cobrança, um time que não tem tanta pressão, um time que é do interior de São Paulo. Não é um time de grande torcida, é de uma cidade, mas que conseguiu, mesmo com toda essa desconfiança, mostrar a sua capacidade. E o Vasco busca isso com o seu técnico Fernando Diniz. Há mais de 270 dias no comando do Vasco, Fernando Diniz ainda é muito questionado por imprensa, por torcedores, por conta de um time muito irregular. E continua sendo assim. Eu estou muito preocupado com o jogo de quinta-feira, porque eu não sei que Vasco vai entrar em campo. Eu sei que vai ser um Vasco que vai ter umas características muito comuns ao Diniz, de ofensividade, principalmente com o Andrés Gomes, tendo uma jogada aguda por ali, tendo o Puma Rodrigues jogando um bom futebol, seja pela direita, seja pela esquerda. A gente vai ter a volta do Barros, que é sempre um jogador de muita pegada, mas que precisa dosar um pouquinho mais, mas que ajuda com o Thiago Mendes ali na volância. Mas ao mesmo tempo, a gente sabe que é um time que vive exposto, que toma uma pressão enorme do Flamengo no jogo do meio da semana passada
que joga com o Boa Vista, mesmo tendo mais de 65% de posse de bola, e tem menos chances de gol do que o adversário. O Boa Vista tomou de 3-0 do Vasco, mas foi um placar que não retrata a realidade. Podia ter sido 3-2, podia ter sido 4-3, enfim, jogos característicos de presença de Fernando Diniz na beira de campo, que é algo que talvez o torcedor do Vasco tenha que se acostumar. O Vasco é uma grande emoção para o seu torcedor, e com o Fernando Diniz ainda é mais. Eu fiz aquela analogia de quem já foi a Fortaleza, eu passei lá nas dunas de Bugre. É com emoção, é sem emoção. No caso do Vasco, não tem alternativa, é com emoção sempre. É um time que vai para dentro, é um time que tenta, apesar do hiato que foi o jogo do Flamengo, que foi uma decepção, porque pelo menos a característica ofensiva do Vasco, nem isso o Vasco conseguiu. E não me venha com a desculpa da expulsão, porque foi aos 9 do segundo tempo, primeiro tempo do Vasco, o Vasco não passou do meio de campo, deu um chute no gol, como foi a partida toda. Mas ao mesmo tempo é um time que é muito atacado, é muito exposto, os zagueiros estão sempre cometendo falhas, são muito pressionados pelo fato de o time jogar sempre mais avançado, numa linha bem à frente. Os zagueiros precisam ser rápidos, as bolas nas costas são sempre eventuais e não se corrige isso. Só que a gente está jogando o Campeonato Carioca e pegamos o Maricá, o Boa Vista e o Nova Iguaçu. Não perdemos para nenhum deles, mas perdemos para o Flamengo, que só não ganhou demais porque Léo Jardim não quis. Então começa o Campeonato Brasileiro e sim, é um direito que eu tenho de estar preocupado, porque eu não consigo ver a evolução defensiva do time do técnico Fernando Diniz. O Vasco continua repetindo os mesmos erros de um time que terminou a temporada com 94 gols tomados, com a quarta ou quinta pior defesa do Campeonato Brasileiro, mas esteve entre os 5 melhores ataques. É bom isso? Não. O ideal é ter um equilíbrio de melhor ataque e uma defesa menos vazada. Não dá para você fazer o contraponto de um time que ataca muito e fica muito exposto. E mesmo os times que têm grandes zagueiros, jogadores de grande qualidade, não jogam tão expostos assim. Eventualmente numa partida. Então esse para mim é o esporão no calcanhar do Vasco. Nesse Vasco do Fernando Diniz há uma necessidade grande de que o Fernando Diniz corrija isso, porque está arriscado o Vasco continuar tomando gol e perdendo. Porque se é o Mirassol domingo em Bacaxá, o Vasco tinha perdido o jogo. Mirassol é um time que mudou muito a sua estrutura, contratou alguns jogadores até que o torcedor do Vasco conhece, o Lucas Oliveira, zagueiro, mas não é o titular. O William Machado, zagueiro que foi do Ceará, que até foi especulado, o Vasco, bom jogador. Continua com o Reinaldo voando no Campeonato Paulista. Lateral ofensivo, lateral de força, lateral de gol. Tem o Yuri Lara como volante, conhecido também, ajudou o Vasco aí no acesso, jogador de muita pegada, de muita força. Enfim, é um time que se modificou. Trouxe o Galeano, jogador que veio do Ceará, trouxe o Lucas Mugni, que também veio do Ceará, trouxe o Eduardo Meia, que jogou no Botafogo, que estava no Cruzeiro. Deu uma modificada ali, perdeu algumas peças importantes. Mas ainda tem o Negueba, ainda tem o Alisson, tem o Reinaldo, tem o João Vitor zagueiro, enfim, tem o Walter goleiro. Então tem uma base e uma forma de jogo. E é triste a gente dizer isso aqui, porque a gente está preocupado de enfrentar o Mirassol. Porque é bom lembrar que o Mirassol, na última rodada do Campeonato Brasileiro, pegou o time sub-20 do Flamengo, talvez um pouco mais reforçado do que esse jogou o Carioca, e tomou um sufoco. Tudo bem que já não tinha muito mais esperança, mas o Mirassol não perde em casa. O Campeonato Paulista agora meteu 3-0 no São Paulo. Então é um jogo que preocupa muito, porque a defesa do Vasco é frágil, a defesa do Vasco é exposta, a defesa do Vasco não é corrigida pelo seu técnico. E eu vou continuar falando isso aqui enquanto não houver a correção. Por mais que os dinizistas digam que a gente é isso, sou. Não estou feliz com a maneira como o Vasco é exposto. E não me venham com esse papo de que não, com o Diniz é assim, não quero saber. Eu não quero ficar sofrendo, porque com o Diniz a gente joga pra frente e atrás é um sufoco. Porra, não quero isso. Não é o que eu penso como
minimamente são no futebol. Eu quero ter uma defesa sólida, uma defesa que segure e um time ousado na frente. A gente não sabe se o Vasco vai ter o Brenner e o Inestrosa. Acho que não, acho que é difícil. E acho que pelo fato de não estarem jogando, talvez até seja arriscado levá-los. Mas algumas coisas precisam ser pensadas pelo Fernando Diniz. No sistema defensivo, reforçar as laterais. O Lucas Piton muito mal. Novamente, foi até substituído no intervalo. O Paulo Henrique é uma grande incógnita, precisa jogar. Mas eu iria de Paulo Henrique e Puma na lateral esquerda. A zaga diária com o Cuesta precisa se definir, porque também entrou num viés de baixo o zagueiro colombiano. Chegou o Saldívia, que ainda está meio titubeante. Acho que o Vasco precisa contratar um zagueiro grande, um zagueiro de imposição. O Robert Renan tem tentado segurar a onda deles ali, mas também não está num grande momento, mas está melhor do que os zagueiros centrais. Então corrige esse sistema defensivo, fechar a casinha, aprender no Campeonato Brasileiro, que é um campeonato de endurance, é um campeonato de longa distância, que empatar também faz parte. O Fernando Diniz, ou ele ganha ou ele perde. Não, o empate é importante. Tiver que segurar, botar mais volantes, prender as coisas ali, gente, sabe, não dá pra gente achar que não tá tudo bem. Não tá tudo bem. A gente precisa entender definitivamente que o sistema defensivo é onde começa o time. Você começa a ajustar a cozinha para chegar lá na frente. E a gente tem tido muitos problemas nisso. Do meio para frente, Coutinho e Nuno são ameaçados, sim, porque o Rojas jogou muito bem, tudo bem contra o Boa Vista, mas é um jogador que mostrou mais do que, por exemplo, o Matheus França, que já jogou várias vezes. Tá na expectativa do Inestrosa e do Brenner, que se não jogarem, quem é que vai jogar na frente? Acho que o GB vai ser complicado, talvez seja melhor botar o David um pouco mais centralizado, com a cabeça fria para não entrar em choque e ser expulso. Enfim, é um Vasco ainda muito confuso para esse início de Campeonato Brasileiro. Me traz uma dúvida, me traz uma apreensão e eu quero ser surpreendido. Tomara que eu queime a minha língua, o Vasco faça uma atuação segura, firme, consiga um bom resultado, porque seria maravilhoso o Vasco conseguir um bom resultado. O Vasco depois pega a Chape e pega o Bahia em casa, podendo aí somar mais pontos, pra gente começar o Campeonato Brasileiro de uma maneira legal, sabe? Sem ficar já na sexta, sétima rodada, porra, a gente tá olhando lá pra baixo, estamos perto da zona. Não dá mais pra isso. Esse time precisa começar, sabe, a cair dentro, porque a gente tem competição só em abril. A gente vai ter o Campeonato Carioca paralelo e a gente só vai ter a Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil lá para abril. Então, dá pra gente se dedicar até o final de março para ter uma pontuação legal. Mas para isso precisa melhorar. E a gente precisa ter, do técnico do Vasco, uma esperança de que a gente não vai ser presa fácil jogando em Mirassol. Tá bom? Tô saindo de viagem, mas vou estar presente em todos os programas, seja gravado, seja ao vivo, dependendo das condições técnicas. Agradecer a todos os companheiros que estarão aqui, principalmente o Sérgio Quindes na apresentação do News, o Emerson Rocha na apresentação das jornadas. Semana que vem estou de volta, mas sempre vamos estar aqui, volta e meia no Acorda, participando do News, participando do Tabela, do BDG, enfim, a gente vai estar sempre por aqui, tá bom? Grande abraço a todos, uma ótima terça-feira, fiquem bem, tchau turma.